Tu não imagina o que aconteceu, né? Isso envolve uma história entre eu, um familiar. Quando eu falo familiar, eu falo na verdade de um animal físico, né? E é bem interessante a gente contar esse relato porque, né, tira algumas ideias erradas de muitas pessoas sobre isso. A pessoa em si, né, não vou denominar se é homem, se é mulher, eu vou deixar esse mistério no ar. Enfim, essa pessoa, né, ela mandou há muito tempo atrás, eu acredito que eu tava nos meus 25 anos por aí, né, 25, 23, entre 25. Enfim, geralmente todo mundo sabe que a gente tem uma das artes dentro da bruxaria, que é a consagração de um familiar, seja ele um espírito ou seja ele geralmente um animal físico, né, um animal mesmo. E esse familiar, né, ele será uma das barreiras mágicas que você vai ter como bruxa, como bruxo e assim por diante, né? O que vier a acontecer com ele, na verdade, de alguma forma, é como se fosse um oráculo vivo, né? Um oráculo vivo, como costumo chamar os familiares dentro da bruxaria. Enfim, né? Passou-se o tempo, o meu gato sumiu. Ele era o meu familiar. Então, ele foi consagrado a isso. Foi feita uma ritualística para isso e assim por diante. Ele sumiu um belo dia, né, um belo dia de outono. Enfim, ele sumiu e passou muito tempo, ele desapareceu e eu não o encontrava. Foi quando justamente ele apareceu e apareceu dentro de um local, né? Tipo, ficava abaixo do guarda-roupa, eu não sei muito bem o nome, mas enfim, ficava abaixo do guarda-roupa e ele ficou bem encolhidinho lá embaixo, né? Ele ficou, era como se fosse um local de gaveta, enfim. Quando eu encontrei ele lá, né, ele estava todo encolhido, ele estava vivo, ele estava todo encolhido, só que ele estava arisco, né? Ele estava de alguma forma tentando dizer que ele não queria contato com as pessoas, né? E quando eu peguei, e aí que foi justamente o que eu vi que me mostrou justamente a forma como isso acontece. Vamos para a parte 2. Ok, vamos para a parte 2. Desculpa se demorei, porque realmente o horário que eu estava gravando naquele dia era quase 1 hora, 2 horas da manhã. Eu fui dormir, eu nem gravei a outra parte, mas enfim. O que eu vou falar na verdade é sobre os efeitos que as magias de ataque de alguma forma chegam, né? E como tudo isso aconteceu, né? Um caso que envolve eu, um familiar, né? Um familiar, quando eu falo um animal físico, né? Ou um animal espiritual, né? Um espírito, e assim por diante. E a gente vai para essa segunda parte. Depois que eu encontrei, né, o meu familiar lá, encolhidinho, ele tava com uma parte, né, entre o ânus e as partes íntimas dele, toda comida, né, toda comida. E ele tava muito saudável. Ele estava bastante saudável ao longo de tudo isso, só que quando ele sumiu foi muito, muito estranho, né? Aí daí vem aquele folclore de acreditar que quando o gato some da casa de uma bruxa porque vem perigo por aí, né? E na época, né, essa pessoa que me enviou como muitos falam, né, demanda, né, eu digo ataque, né? Foi intencional mesmo, né? Era pra mim e infelizmente pegou nele, né? Pegou nele e assim, não aconteceu depois mais nada porque eu levei ele no veterinário, ele fez uma cirurgia, né? E aquilo ali, segundo o próprio veterinário, falou que era câncer, só que tipo, foi uma coisa muito rápida, ele estava muito saudável.
E a situação que aconteceu ali, na verdade, foi bem estranha, né? Aí as pessoas perguntam, a bruxaria ela é um mar de rosas, né? É só levantar a varinha, comprar um caldeirão, né? Leia alguns livros de bruxaria, não, né? Como todo canto, você sempre vai encontrar pessoas que não gostam de você, e isso é normal, né? E a forma como elas vão te ver é elas, né? Não é você. Então você só tem que aprender a se proteger e atacar, né? Uma coisa que eu sempre falo para as bruxas que são do meu coven, né? Nós temos que aprender a atacar. Nós temos que aprender a nos proteger, né? E há diversas formas, né? Esse relato que eu falei da vela e do óleo de reverso, na verdade ele é atual, mas isso é baseado justamente. Só pra gente finalizar essa história, né, sobre ataques mágicos, sobre como os feitiços chegam, né, depois que são lançados e como as pessoas usam seus familiares e assim por diante. É muito bom a gente ter uma literatura sobre isso que a gente encontra lá no livro da Doreen Valiente. Ela fala sobre isso, né? Ela fala sobre os espíritos familiares. Nós também temos outros autores ao longo da bruxaria que falam sobre o trabalho com seus espíritos familiares e assim por diante. Enfim, sobre essa questão, né, é muito importante a gente ter uma ideia, mas e o gato? Existe uma situação dentro da bruxaria, né, que, tipo, se a gente de alguma forma delega uma função a um espírito familiar, seja ele um espírito, seja ele um animal familiar, onde ele tem realmente o intuito de te proteger, né, e de receber, ele é como se fosse, lembra que eu falei que ele na verdade ele é o teu vínculo no mundo mágico, no mundo espiritual, e ao mesmo tempo ele é um escudo, né, que vai de alguma forma receber o primeiro impacto, né? Outras questões que acontecem também é de ele ser um oráculo para você, porque através da oniromancia a gente consegue se unir, né, a mente desse espírito, seja ele animal, animal físico, animal espiritual ou um ancestral, né, de acordo com como você trabalha dentro da bruxaria, né? E de lá as informações elas vão sendo passadas, né? Ele não abre a boca para falar igual o Salem da Sabrina, não funciona dessa forma dentro da bruxaria, né? Mas assim, é muito importante que a gente entenda, né, que as coisas que vão vir primeiro vão passar por ele, né? Não é à toa que quando a gente fala sobre ataques, geralmente os primeiros impactos que a gente tem dentro de casa são em crianças, né? Em crianças, animais e plantas. Essas três são as primeiras coisas ao redor de vocês que vão ser impactadas com as energias, né? Então, se alguém chegou na sua casa, trouxe uma energia que de alguma forma era prejudicial, então essas primeiras coisas vão aparecer. A gente tem um folclore, né, dentro de toda a bruxaria, ao mesmo tempo que em Manaus, que quando uma pessoa chega da rua, chega cansada, chega do trabalho, não é proibido que ela abrace crianças, que ela toque em crianças, que ela toque nos animais, e toque nas plantas também, porque vai deixar eles mufinos, vai deixar eles fracos, né? De alguma forma ele vai trazendo isso. Mas para finalizar, basicamente